pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um KIC Porquê. Hoje, um porquê especial. Hoje estou aqui com a doutora Beatriz Costa e nós vamos falar sobre porquê da judicialização dentro do Conselho. Como acontece, por que acontece, quais casos acontecem, o que leva o médico a ser julgado e muitas vezes condenado no Conselho Regional de Medicina. Doutora Beatriz é ginecologista obstetra, ela é presidente da comissão do CODAME, não é isso? Coordenadora. Coordenadora do CODAME e membro, coordenadora das comissões de ética. E aí, como é que tá, doutora? Muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Obrigada por eu estar aqui hoje, é um prazer, ainda mais com esse tema tão importante e que muita gente desconhece, muitos médicos, desde dos recém-formados até os mais antigos, acabam desconhecendo e acabam tendo processo, né? Olha só que interessante, esse é o único podcast que eu não tenho pauta. Eu só tinha uma linha aqui para falar, que era a qualificação da doutora Beatriz, que eu não consegui falar direito, era a única coisa que eu tinha aqui, não tem mais nada. Por quê? Porque esse é um assunto tão interessante, tão intrigante, que a gente vai bater um papo, e que eu tenho tantas perguntas. E é muito difícil a gente ter alguém do conselho para bater um papo com a gente, que eu já conheço a doutora Beatriz já há alguns anos, e a gente fica sempre trocando figurinha. Eu falei, cara, vamos botar isso aqui ao vivo, vamos bater um papo aqui para as pessoas poderem escutar, porque eu falando para vocês não escutam, vocês acham que eu estou errado, que eu estou viajando. É o famoso, todo mundo faz. Mas por que não pode? Todo mundo faz. Isso é muito comum, até responderem isso em processo, mas todo mundo faz. E eu quero mostrar para você o que acontece com todo mundo. Você acha que não acontece nada com ninguém? Não, vamos hoje discutir e mostrar os dados para vocês do que acontece com todo mundo, já que você fica falando que todo mundo faz. Muito bem, eu queria começar sobre explicar um pouquinho da judicialização dentro do Conselho. Como é que está hoje em números, o que acontece, qual especialidade é mais processada? Bom, a gente tem, em 2024, a gente tem um ranking dos 3 mais, né? Primeiro tem a cirurgia plástica, em primeiro lugar, então a gente tem que ter muito cuidado com os termos de consentimento, com a documentação e com a prevenção dessa judicialização. Segundo lugar, clínica médica, e aí engloba também os médicos generalistas, né? Tá. Os não especialistas? Os não especialistas. Em terceiro lugar, ginecologia obstetrícia, que é a minha especialidade e que em muitos estados acaba sendo o primeiro lugar em termos de processo. Não sei se no judiciário, né, na parte civil e criminal, ela é em primeiro, mas está em terceiro aqui no nosso ranking do Conselho em 2024. Sabe que tem uma coisa muito interessante, que é uma sinergia entre cirurgia plástica e ginecologia obstetrícia. E explica por que tem muito processo nessas duas especialidades especificamente. É a questão do resultado. Expectativa de resultado. Sim. Quando você está com uma parturiente ou quando você está com uma pessoa que está grávida, uma mãe que está grávida e que vai dar à luz, você tem 9 meses, 8, para preparar essa mulher para o melhor momento da vida dela, o momento do auge da feminilidade, e ninguém prepara para o pior. Tudo é o contrário. Você tem os partos televisionados, os partos com torcida, força, todo mundo. Tudo é pro melhor. Então, quando tem um evento adverso, cara, é o caos, Deus acuda e vai em cima do tadinho lá do ginecologista obstetra, ele que vai pagar o pato. Cirurgia plástica é a mesma coisa. Você vai fazer uma cirurgia plástica, você não espera sair pior do que você entrou, você não está pronto para uma intercorrência, uma complicação, que muitas das vezes está distrita apenas na documentação, não é falado, não é explicitado. O que a pessoa fala? Aí não vamos falar de publicidade. Antes e depois. Maravilhas, melhoras, rejuvenescimento, olha como você pode ficar, você na sua melhor versão. Melhor obstetra do mundo, né? Então, também aí começa. Isso. Aí as pessoas com essa expectativa de resultado, que é comum nessas duas especialidades, explica o porquê deles estarem sempre no topo do ranking. E eu como obstetra, eu costumo dizer que, assim, quando dá algum problema na obstetrícia, que a obstetrícia é sempre dada ao sucesso. É um nascimento, é uma festa. Ninguém vê a obstetrícia como uma possível cirurgia, com complicações. Então, quando complica, ou complica a mãe, ou complica o bebê, ou morre um, ou morre os dois, ou complica os dois, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e a relação médico-paciente nas duas especialidades tem que ser o braço mais forte desse tratamento, como é que eu posso dizer, né? Porque se você tem uma relação médico-paciente forte, dificilmente você vai ter um processo, uma judicialização.
Eu queria conversar bastante sobre essa questão da percepção do conselho, sabe? Ou de quem está julgando, médico que julga médico. Acho muito interessante isso. A percepção de quem está julgando daquilo da realidade. Porque, vou te falar o que acontece comigo, atendendo as pessoas. A impressão de que todo mundo sabe o que acontece e ninguém faz nada para evitar. Exemplo, todo mundo sabe de cirurgia plástica, que está aumentando os processos contra os cirurgiões plásticos, que cirurgia plástica é uma das especialidades mais processadas, mas as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Ou seja, investe uma grana pesada em marketing antes e depois, negligencia informação com o paciente, negligencia termo e consentimento. Quando um processo desse, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia que não gostou do resultado, só isso, não significa que o médico fez errado, fez certo. Chega no conselho. Como o conselho analisa um caso desse? Bom, nós temos que ver primeiro a resposta do médico, né? Então, a gente tem a defesa prévia do médico e a gente analisa como se fosse nós atendendo, né? Todos os conselheiros, eles atuam ainda na linha de frente. São poucos, muito poucos os que estão aposentados, mas ainda atuam na docência. E é muito fácil a gente julgar um médico retrospectivamente, o que aconteceu. Então, a gente tem que se colocar no lugar do médico e se ele atendeu, se ele usou de todos os meios em prol do paciente. Porque a medicina não é uma profissão de resultado, é uma profissão de meio. Então, a gente leva muito isso em consideração. Se teve uma documentação no prontuário, se o paciente estava ciente, se a técnica aplicada foi a correta, se essas intercorrências podem acontecer, se estão na literatura e se o resultado poderia ser previsto ou não. Então, isso é muito importante, principalmente, né, cirurgia plástica, que é a estética. O paciente ele tem uma expectativa que tem que ser alinhada essa expectativa com o cirurgião plástico, e na obstetrícia, que a expectativa é sempre do sucesso, e que nem sempre acontece o sucesso. Uma mãe diabética, uma mãe hipertensa, que teve uma pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, que teve um bebê prematuro e que ficou meses na UTI, ou um parto que entrou em sofrimento fetal e que não foi adiante a gestação, que morreu dentro da barriga. Então, isso tem que ter um alinhamento de expectativa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Esse esclarecimento teve, ok, a mãe estava ciente, estava, o paciente estava ciente, isso estava dentro do esperado, não tem por que a gente condenar um colega, muitas vezes, por um erro que poderia acontecer. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Percam um tempo na vida de vocês, documentando tudo, porque vocês vão perder menos tempo dentro do conselho para se defender. Isso é uma dica bem importante. Só eu fico falando, enchendo a paciência de vocês com essa situação. Vocês veem que eu escuto isso do conselho. Quando eu vou fazer um julgamento lá e levanto as teses, a doutora Beatriz está falando aqui nada diferente que ela levanta isso numa sustentação. E isso é matéria de julgamento. E é matéria de condenação. E falando em matéria de condenação, quais são, assim, as grandes causas, assim, as grandes falhas dos médicos que geram as condenações principais? Tem uma colinha aqui que eu peguei no PEP hoje, fresquinha. Então, dentro de 2024, os mais recorrentes foram questionamento de tratamento. Então, o questionamento de tratamento, será que se o meu pai tivesse tido outro tratamento, tinha acontecido direito? Será que esse foi o melhor tratamento para mim? Ou sempre, geralmente, ele é ligado a óbito. Então, é o artigo 1º aí. Sim. Né? E o segundo é o questionamento de conduta e de atendimento. E aí vai muito da relação médico-paciente também. O atendimento que o paciente recebeu dentro do local, se ele teve todos os meios, usou de todos os meios para poder salvar o paciente, atender o paciente, tratar o paciente. E o terceiro, gente, prontuário, receituário e laudos. Então, é um laudo médico questionado, geralmente agora tem muito de autismo, né? Então, esse laudo de autismo, de TDAH ou de neurodivergentes, que a família discorda, um outro pai discorda. Receituário, importante, não deixe assinado em branco o receituário. Não mande para a farmácia de manipulação o seu receituário já carimbado e a pessoa vai lá e rabisca.
Não façam isso, porque isso é motivo de condenação. Não escrever no prontuário, não ter nada escrito no prontuário, condena o médico. Ah, mas a fila estava grande na UPA. Ah, mas eu não tinha tempo para atender. Perca o tempo, mas escreva. Então, essa é a terceira coisa, que é uma coisa que a gente bate muito, é na escrita e na documentação. Documentem a sua defesa. Faça uma medicina defensiva, porque hoje essa judicialização da medicina ela veio para ficar. E se a gente, o doutor Limarque, ele sabe melhor do que eu, a inversão do ônus da prova, a gente vai ter que provar que a gente é inocente, não ao contrário. Então, a pessoa acha, não, eu não gostei do que eu vi. E aí a gente que vai ter que dizer que o que a gente fez está correto. Então, se a gente não tiver a documentação, se a gente não tiver tudo correto, a gente não vai conseguir provar isso. E aí vai ser condenado injustamente. Olha só que coisa interessante. Então, o primeiro caso é quando a gente está falando de divergência no tratamento. A paciente simplesmente não gostou daquilo que você propôs como tratamento. A segunda é quando o paciente está divergindo do profissional. Da conduta e do atendimento. Do profissional. Estou falando, está reclamando do cara, do médico. E terceiro, documentação. Os dois primeiros, tanto do tratamento quanto do profissional, do atendimento profissional, eles têm uma coisa em comum, que é a dúvida. A dúvida é a sementinha do mal que corrói a relação médico-paciente. E da onde surge a dúvida? Qual é o campo fértil da dúvida? Má relação médico-paciente, que vai ser determinante pelo tempo dedicado àquele paciente, resposta de WhatsApp, se tem algum tipo de... qualquer tipo de promessa e que vai ser frustrada aquela promessa no curso do tratamento. Aí ele vai começar... quando ele vai não só corrigir aquilo que estava previamente feito, mas dar uma outra possibilidade diagnóstica, ele vai questionar o tratamento. E depois de questionar o tratamento, não tenha dúvida, ele vai questionar a conduta. Então, quando a gente tem esses dados, quando a gente faz um trabalho de planejamento estratégico, a gente levanta e orienta os médicos com base nos dados, o que a gente aprende? O que a gente aprende? A gente ensina toda hora. Cara, você está olhando uma pessoa, você está analisando uma pessoa. Qual é importante? Você ganhar a confiança daquela pessoa. Se você não tem a confiança daquela pessoa, você não pode fazer por dinheiro. Não adianta investir, por isso que medicina não é comércio. Se você acha que aquela pessoa também está com má intenção, né? É importante que você dispense, mas você abre mão de uma cirurgia, de um procedimento, em prol da sua paz, né? Estou escutando o pessoal falar lá, mas isso não é omissão de socorro, eu não vou ser processado por negligência. Se você tiver a nível ambulatorial, claro que não. Você pode não atender, não fazer o procedimento. Objeção de consciência. Tá? Agora, se for uma emergência, você não pode se negar. Isso aí. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Dentro do consultório do médico, com outros médicos que o cara pode escolher, dentro do consultório dele. Você pode indicar, você pode dizer, olha, procure outro profissional. Não vou atender sua expectativa, eu não tenho como atingir aquilo que o senhor quer, o que o senhor quer eu não entrego. Ou então dizer, olha, eu vou estar operando, eu vou estar fora do país, eu vou viajar a curso. Qualquer coisa que você se livre, entre aspas, desse problema ou possível problema. Né? Mas a gente tem que acabar tendo esses olhos de ver, né? Um pouco além do que está ali na frente ou somente de uma maneira mercantilista. Doutor, sabe o que eu escuto muito? Eu escuto o seguinte, Marque, como é que eu vou fazer isso e perder aquele orçamento? Olha só que coincidência, às vezes acontece umas coincidências cósmicas. O valor que eu estou propondo é o valor do boleto que está em atraso. Deus mandou aquele paciente, eu não posso ir contra. Como é que eu vou falar não com minha conta no vermelho? Como é que eu vou falar não para aquele paciente lá que aquele valor daquele orçamento vai quitar minhas contas? Aí eu falo, tudo é uma questão de escolha. Processo não cai do céu. E uma das coisas que eu aprendi com os meus médicos é o seguinte, todos eles, 99%, falam para mim, Marque, eu sabia que esse paciente ia me dar problema. Quando a gente tem um problema. Porque sabe. Sim. Todo mundo sabe. Se fechar os olhos, você sabe. O paciente dá dicas do comportamento, da maneira que ele chegou lá. O paciente que já vem de fez vários procedimentos com vários médicos diferentes. Porque se você vai fazer um procedimento estético com um médico e gosta, você vai fazer todos com ele. Sim. Mas se eu faço com fulano, beltrano, ciclano, e assim vai indo, cada um com... Por preço, porque o cara está dando uma promoção. E sempre vai reclamando,
olha, mas eu não gostei muito desse, eu não gostei muito daquele. Isso tem, gente, isso tem. E isso é muito comum. Eu escuto isso de vários amigos cirurgiões plásticos que falam, já deixei de atender só entrando no meu consultório, a maneira que a pessoa se portou, ou então se insinuando para o cirurgião plástico. Então, é bom ter sempre uma ajudante, um assistente dentro da sala na hora que você vai examinar, na hora que você for examinar o paciente. Não importa que seja homem, que seja mulher, mas hoje em dia não tem mais isso. Deixa eu falar uma pergunta sobre a questão do exame. Do exame, então, de cirurgião plástico. Essa é uma conduta que eu sempre falo para os cirurgiões plásticos, principalmente homem. Sempre colocar luva ao exame de toque na mulher. Ah, mas vou fazer, não sei. Não importa. Ah, mas eu não importa. Vai tocar na pessoa, tem que ser igual americano. Bota a luva, porque para evitar a questão de assédio ou qualquer... Por que ele está fazendo exame sem luva? Porque o toque físico profissional é um exame. Então, por que está fazendo sem luva? Como é que estão os casos de assédio no conselho, dentro do que você tem visto? Olha, eles ainda continuam e geralmente é isso. O médico atende sozinho, é a última paciente, a secretária já foi embora, e aí às vezes é até uma paciente que já era paciente antes, às vezes é uma paciente nova, mas está por último. E aí não tem como você dizer. Não tem câmera na sala de exame, não tem câmera no consultório. Às vezes difícil provar que aconteceu e provar que não aconteceu, né? Sim, mas se você tiver pelo menos uma câmera também ali na sala de espera, você vai ver como ela saiu. Se ela saiu esbaforida, se ela saiu normal, né? Então, isso também ajuda. Então, ter alguém junto, você conseguir documentar sempre ali como é que foi o exame, se foi tudo ok... isso é importante. Então, ter alguém junto, não importa que seja a última paciente e a sua secretária tenha que fazer hora extra, a sua assistente tenha que fazer hora extra, porque você vai se prevenir de um assédio. As denúncias de assédio hoje, elas ainda existem. É muito difícil a gente provar o assédio, porque tem que ter... Como é que vai documentar? É diferente de um estupro, tá, gente? Sim. Então, um assédio é muito difícil de documentar, porque só estão os dois, é a palavra de um contra o outro, mas o conselho ele leva muito... também, se o médico é reincidente, se a denunciante que sofreu assédio, ela participa das oitivas, ela participa do julgamento... Isso já fala contra o médico. Então, se ela não participar, já fala muito... a favor do médico, né? Então, a gente leva em consideração tudo isso. Mas é muito difícil provar. Então, que você se respalde. Porque, às vezes, uma vai falando para a outra, uma leva uma amiga, aí uma amiga vai, a outra vai, um acaba dizendo, não, realmente, esse doutor também falou assim de mim. Então, assim... Tem que ter todo um cuidado hoje em dia, porque tudo é assédio. O pessoal acha que o médico é uma mina de ouro, né? A gente paga imposto pra caramba, a gente não ganha isso. Quem tem convênio, quem atende convênio, sabe quanto um convênio paga daqui a 2 meses e acham ainda que o médico é uma mina de ouro. Então, troca de mensagem pode pelo também. Pelo amor de Deus. A menina que está acusando o médico de assédio. Olha a situação. Vou falar de caso comigo, tá? Sim. Médico eu defendo. Troca mensagem. Aí é uma mensagem com um pouco mais de intimidade, não chamando de paciente. Oi, meu amor, como é que você tá? Aquelas mensagens. Tem a questão de vários vídeos dele fazendo exame, mostrando a paciente, mas tocando a paciente, muitas vezes na mama, sem luva. Tem vários vídeos no Instagram, aí entra a publicidade. E você tem uma acusação de assédio. Juntando tudo isso, fazendo para parte da denúncia, esse médico, olha só, o médico fez isso comigo, a paciente faz o registro de ocorrência de assédio, junta as cópias dos prints das mensagens que o médico troca com ela, não tem nada demais, mas, de novo, se você olhar com malícia, talvez você consiga interpretar. Quem procura acha. Se você procurar um pouquinho de jeito, olhar de outro jeito, acha. E aí tem os vídeos dele. Olha como é que ele tem. Olha o hábito dele de fazer isso com a paciente. Fica tocando as pacientes sem luva. Isso tudo junto já dificulta mais para uma defesa do médico ou não? Então, o exame de mama ele é feito sem luva, porque ele melhora o tato para a gente palpar nódulos. Então, isso a gente aprende na propedêutica. Então, isso não é válido dentro do conselho. Legal. Tá?
É claro que o médico tem que lavar as mãos antes do exame. O ideal é que... Mas não estou falando de exame de mama sem ser nódulo. Mas cirurgião plástico... Mas o cirurgião plástico, às vezes, toca antes também para ver se tem nódulo ou não. Se ele for tirar um ponto, se ele for mexer na mama para ver como está a prótese, isso não precisa. Isso até botar luva até que seria legal. Né? Mas você fazer um exame de toque de mama para ver se está... Às vezes a gente precisa. Eu não sei especificamente se dentro da cirurgia plástica precisa, mas isso para o médico dentro do conselho, a gente não vê isso. Ótimo. Como legal. É diferente de um toque vaginal, de um toque sem luva, que isso já veio em processo de assédio. Sim. Tá? Que isso para mim já nem é assédio mais, é estupro, né? Você faz um toque no paciente sem luva. Além de estar contra todas as normas de higiene, cuidado com o paciente. Mas é diferente esses tipos quando elas falam isso, né, no seu depoimento. Agora, ter cuidado. Olha, eu vou tocar a sua mama sem luva porque eu vou palpar, vou procurar nódulo. Saber que está acontecendo a informação, então, né? você informar a todo tempo. E dentro da obstetrícia, a gente informa. Olha, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Ok, tudo bem. Agora eu vou fazer um toque para ver como é que está a posição do bebê. Ou agora eu vou precisar fazer um toque, às vezes até retal e vaginal, para ver se tem nódulo, para ver se tem metástase, para ver se tem espessamento de ligamento por causa de endometriose. Então, às vezes, a gente precisa e a paciente precisa entender o que está acontecendo. Então, você ter o consentimento da paciente, a participação ativa da paciente durante o exame, isso é importante até para que ela não tenha falsas expectativas, ou acha que aquilo ali está sendo demais, ou está sendo um assédio. A gente não sabe a cabeça da paciente, se ela foi abusada na infância, se ela é abusada. Então, isso remete lembranças para ela, e ela sai dali correndo como se tivesse... Sem dúvida. E levando isso como verdade, né? O conselho, atuar no conselho, mudou a sua prática no seu dia a dia? Olha... Eu vou te falar que eu já tinha cuidados. Meu pai era conselheiro, então ele já me orientava. Mas eu já tinha cuidados, mas eu não sabia que era tanto. Então, hoje eu tenho um viés, e eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os meus residentes. Eu tenho um viés muito grande do que é uma judicialização. Então, escreve. Não pode ter metade do nome do paciente no prontuário. Não pode não ter hora do exame que você atendeu o paciente. Tem que ter o horário ali do lado, no prontuário físico. Você tem que dizer qual foi a sua proposta terapêutica, qual vai ser a expectativa quando voltar do exame, né? Qual a sua impressão diagnóstica, qual a sua conduta. Tem que escrever tudo. E eu mando eles escreverem. Eu falo assim, eu quero anamnese assim. Que eu falo assim, eu tenho TDAH... Eu não sei se você vai esquecer de botar alguma coisa, então faça assim. Se você deixar de escrever, se você não escrever no exame físico, quer dizer que você não fez. É diferente de você dizer abdômen inocente, sem alterações ao exame físico, e você não colocar nada, ou botar abdômen ok, não tem nada. O lote, lote é o quê? O que é lote? Lúcido orientado no tempo e no espaço. Mas lote é abreviação. Então, na hora que a gente vai ler... E outra coisa, letra ilegível está no Código de Ética Médica. Então, por favor, gente, letra legível. Porque não é só para processo, é para tudo. Se a gente faz uma conduta com uma letra ilegível, isso pode matar um paciente. Então, ter esses cuidados é muito importante também. Tem muita gente que fala que o conselho protege os médicos. Não, médico não é condenado em conselho. Quando chega processo lá, eles se defendem, todo mundo ajuda, máfia de branco. Nossa, eu escuto toda hora. Nós sabemos que a gente lida com isso, que isso não é verdade. A tendência hoje de punição, ainda mais quando você não se toma os cuidados básicos, é muito grande. Como anda a questão de condenação, de julgamento de processo lá? Olha, ninguém quer estar na posição de estar julgado, né? E também nós, conselheiros, é muito ruim julgar um colega. Então, por favor, gente, não caiam em processo ético, porque a gente não gosta de julgar colega. Se eu pudesse, eu absolvia todos, mas nós temos que ser éticos. Então, assim, a gente procura, como eu disse, sempre se colocar no lugar do colega, e é muito fácil a gente julgar retrospectivamente.
Então, por exemplo, num trabalho de parto, eu falo que é Band News. Em 2 segundos, tudo pode mudar. Você pode estar ótima, evoluindo bem, daqui a pouco, um sofrimento fetal agudo, né? Por um prolapso de cordão, né? Uma castocografia já bem desfavorável. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, se preservem. Agora, esqueci o que a gente estava falando, que o TDAH fala... Não, da questão da condenação. Da condenação. Então, assim, ninguém quer condenar ninguém. Mas a gente, é claro que se o médico ele não documenta, se o médico realmente ele atuou contra, ele realmente infringiu, e outra coisa, não responder ao seu conselho, também está no Código de Ética. Então, às vezes, você vai sofrer um processo ético porque você não respondeu ao seu conselho. Ah, mas eu tenho o direito de permanecer calado. Mas diga, eu não vou me pronunciar. Mas responda. Qualquer coisa, né? E é tão fácil a gente matar as coisas em sindicância, né? Antes de virar PEP. Antes de virar PEP. Quando você recebe uma sindicância, não quer dizer que você esteja condenado. Quer dizer que você tem que prestar esclarecimentos ao conselho. E a maioria das sindicâncias, elas são arquivadas, porque realmente não tem nada ali. Né? Agora, a gente tem, assim, dentre as penalidades de 2024, 64. A gente pode ter penalidade do A, que são penalidades restritas, até o E, que é a cassação ad referendo ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho Regional de Medicina, ele caça, mas tem que ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não basta ser cassado pelo Rio de Janeiro. Ele tem que ser cassado, condenado no Rio de Janeiro e condenado e cassado no Conselho Federal. Então, eu fiz uma colinha aqui. 64% das penalidades são a letra A, que é a advertência e aviso reservado. Puxão de orelha, galera. Tá? Puxão de orelha. Como se fosse aquele puxãozinho de orelha, e as penas são progressivas. Então, se você tomar um A, você não vai tomar um A de novo. Né? 14% a letra B, que é a advertência em aviso reservado, é por escrito. Aquela carteirinha verde que fica ali, que você recebe quando você se forma, vai estar lá essa anotação lá, manchando a sua carteirinha de médico, tá? C, 11%, que já é uma penalidade aberta, já vai para um diário oficial, tá? Todo mundo vai ver. D, suspensão por 30 dias. A letra D são 6%. Foram 4 casos de suspensão por 30 dias. E foi mantida essa suspensão no Conselho Federal de Medicina. Uma é até de obstetra. A E, 6%. A E, que é a cassação. 6% de condenações com letra E. Foram 4 casos também de condenação de cassação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sei o quanto a gente sua a camisa, noites em claro, deixar de ter festa de ano novo, de carnaval, de férias, para a gente trabalhar como médico, para a gente conseguir exercer a medicina, para a gente sonhar, e quanto dinheiro e trabalho dos nossos pais e foi colocado ali, quem estudou em instituição pública, o pai e a mãe também tem que comprar livro, o pai e a mãe pagam. Então, é muita noite em claro, é muito trabalho, é muita expectativa dentro de uma família para você acabar com a sua profissão assim. As pessoas não têm ideia disso, não tem. Quantos processos hoje estão na sua mesa lá para analisar? Olha, hoje eu tenho umas 15 sindicâncias e hoje eu só hoje eu marquei 8 oitivas. Que oitivas é a que a gente escuta os depoimentos, tanto dos denunciantes ou dos denunciados e as testemunhas, quando você tem um processo ético profissional. Então, eu faço os quesitos e vou fazer o questionamento para os membros do processo. Então, só hoje eu marquei 8. Eu tenho 8 semanas ali só de depoimento. As pessoas não têm... Eu gosto de trazer essa dimensão para você que está assistindo. Eu gosto de imaginar que a pessoa está na esteira correndo. Você imagina a pessoa que está correndo na esteira escutando um papo desse. Já parou de correr há muito tempo. Ou então infartou, né? Não, isso é bom. A pessoa já está fazendo teste para cardíaco, isso daqui. Então, assim, quando você está com esse tipo de situação, não é para colocar medo nas pessoas. Mas eu acho que é necessário esse choque de realidade para a sensação de impunidade. Ah, isso não acontece. Acontece. Só que você não vai ver isso no Instagram. Ninguém posta isso no Instagram. Não, ninguém posta a derrota, né? E aí isso também gera um problema, gente. Postar sua vitória, só postar resultado bom,
quer dizer que você não erra nunca. E isso no judiciário também pode trazer problema. Acho que o Limarco pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Eu detesto antes e depois. A minha antes não existe antes e depois. A E minha agora depois o é antes e depois mudou. Isso aí. O antes e depois não é mais assim. O antes e depois você tem que botar 4 biotipos diferentes, colocar os riscos que isso pode acontecer, quais são as indicações e que nenhum paciente reage da mesma maneira. Então, é quase um termo de consentimento livre esclarecido ali do antes e depois. Quando você bota a Beatriz magrinha, a Beatriz gordinha, quer dizer, ao contrário, né? Porque ninguém quer ficar... Isso quer dizer o quê? Que aquele médico vai ter que fazer isso com toda a paciente dele. Então, isso não pode. Ah, mas todo mundo faz. Não é porque todo mundo está fazendo que é correto. E não é porque ninguém faz que é errado. Então, o que é certo, o que é errado, é errado. Isso acontece muito. Eu tenho muitos médicos que eu falo que não pode fazer, mas em regra de publicidade, aliás, vocês que não sabem, a doutora Beatriz é membro do CODAME. Então tá lá na comissão do CODAME lá, ou seja, o que é o CODAME? Explica pro pessoal o que é o CODAME. CODAME, eu coordeno a CODAME. A CODAME, ela é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Tudo referente à publicidade do médico. O que é publicidade? É desde um carimbo, um receituário, um folhetinho que você coloca ali para distribuir na rua. E que não bota o CRM nem a especialidade. Né? E até o seu Instagram, seu TikTok, o seu site, o seu WhatsApp, como é que está ali escrito na sua bio do WhatsApp. Então, a propaganda que você faz quando você faz uma entrevista no jornal. Sim. Tudo isso faz parte da publicidade médica. E quem avalia e fiscaliza todo esse departamento é a CODAME. Uma pergunta sobre publicidade. Curiosidade mesmo, tá? O Instagram fechado, ele caracteriza a publicidade, na sua opinião? Um Instagram fechado. Fechada. Onde o médico... Tem que autorizar a pessoa a entrar. Onde o médico tem que autorizar a pessoa a entrar. Mas fala de medicina, qualquer Instagram, qualquer rede que você fale e mostre que é médico, você está sujeito às regras da CODAME. Tá, mas mesmo ele fechado. Mas o público não vê nada, né? Tá ali, ele só vê lá o nome da pessoa, vê o CRM, vê o RQE. Ele é obrigado a abrir para o CREMERGE, se tiver denúncia. Ele é obrigado a abrir para o CREMERGE? É obrigado a abrir para o CREMERGE. Se você mostra que você é médico, estando ele fechado ou aberto, seja listas daquelas comunidades de cirurgiões plásticos, tudo isso, é obrigado a abrir para o CREMERGE fiscalizar. Então, por exemplo, tem uma denúncia. Eu vou procurar o médico, vou procurar as redes sociais dele. Tá lá fechado. Tá lá fechado, ele é obrigado a abrir. Aí se tiver... Mas no fechado, tá? Ele também responde às regras da CODAME. Não, responde, mas eu coloquei lá, dentro do fechado, aquilo que é público. Naquilo que é público, coloquei lá o CRM e coloquei... Eu vou complicar, eu não sou especialista, então só coloquei CRM. Meu nome, médico e meu CRM. Só isso. E tá lá, seguir, ou aquela opção lá que você clicar lá para poder seguir. Então ele é fechado, só tá aquilo lá. Dentro daquilo ali, aí vai ter coisas assim, mais... tudo aquilo que não pode, né? O famoso eu sou, eu faço, eu tenho, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Ou seja, autopromoção, sensacionalismo, concorrência desleal. Vai ter tudo que não pode. E com certeza ele vai ter uma denúncia na CODAME, porque quem denuncia são os próprios colegas, né? A maioria das vezes. Sim, mas como é... Vamos lá, se esse médico, geralmente ele está fazendo essa seleção de quem entra nessa comunidade, ou seja, dentro do Instagram dele, que é fechado, ele está selecionando as pessoas que buscam entrar. E eu quero entrar, tá? Isso não descaracterizaria publicidade, porque publicidade é aquilo que está público. Não descaracteriza, porque está bem claro que publicidade é toda e qualquer rede social, documento que tenha com ou sem a anuência do médico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, o médico está fechado. Eu recebo uma denúncia dele. Por mais que não achem que vocês vão estar livres porque o seu Instagram é fechado. Você vai ter lá 50 mil pessoas lá dentro. Você nunca vai saber quem é que denunciou você ou quem é que não denunciou. E aí eu vou pedir para que você abra a sua rede social, para que eu verifique a sua rede social, que a CODAME verifique a sua rede social. E se tiver com inconformidades, a gente vai
o médico pode agendar uma consulta, uma reunião com a Codami, tá? Para tirar todas as dúvidas. Da Codami. Porque o primeiro papel da Codami é educativo, porque a gente acha que o médico não sabe, a gente parte do princípio que o médico não conhece a regra da Codami e que ele está infringindo por um desconhecimento. Uhum. E a segunda coisa é pedir que ele abra todas as redes sociais dele. Então, ele abrindo as redes sociais dele, ele marcando a gente analisando todas as redes sociais, ele querendo, a gente faz uma adequação. Uma adequação e funciona aquilo como um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta ali, para que ele, olha, eu soube, eu vou mudar, ponto. Aí daqui a pouco a gente fiscaliza de novo. Mudou, beleza, acabou, arquivo, mas vou continuar monitorando. Falei assim, então, deixa a Codami aí, porque nós vamos continuar monitorando você. E o Codami ele é diferente de cada tipo de CRM, né? Você tem o Codami do Rio, analisa as questões do Rio, já de São Paulo analisa de uma outra perspectiva de São Paulo e assim sucessivamente. As Codamis, elas são de cada conselho regional. Então, por exemplo, eu recebo uma denúncia de São Paulo, eu vou mandar para a Codami de São Paulo. Tá. E assim vai. Às vezes o médico ele tem 2 CRMs, então ele é analisado por 2 Codamis. Tá? Então, também é bom lembrar disso. Porque tem, por exemplo, tem conselho que não olha stories. Tem conselho que olha stories de médico. Mas o stories, ele também está dentro, inclusive, gente, está dentro do manual da Codami. Stories também é publicidade. Sim, stories, publicidade. Tanto que você tem para repostar no stories até 2 stories da mesma pessoa por 6 meses. Senão, isso é autopropaganda. Né? Então, só posso repostar 2 vezes? 2 vezes. Se meu paciente me marcou, só posso repostar ele 2 vezes? 2 vezes? Por 6 meses. 3 vezes? 3 meses 2 já vezes não é. no mesmo Sensacionalismo. dia? E Sério? Acabou. Por exemplo, digamos que eu fiz o parto pensar numa artista aí. Uma artista famosa. Uma artista famosa X. E aí essa artista, doutora Beatriz, obrigada, tô aqui com meu bebê, não sei o quê. Eu repostei. Postou, agradeceu. Obrigada pelo carinho, etc. Isso. Acabou. Você não pode dizer, muito obrigada, a doutora Beatriz é a melhor médica do mundo. Não pode repostar, gente. Você não pode repostar isso? Não pode. Porque isso é sensacionalismo e autopromoção. Não, ou seja, eu não posso repostar elogio. Elogio reiterado só 2 vezes. Mas uma vez só. Uma vez, doutora Beatriz, senhora, olha, foi incrível, cuidado, atenção, carinho. Você é a melhor do mundo. Aí eu sempre peço botar assim, não bota que eu sou a melhor do mundo. Porque se botar que eu sou a melhor do mundo, eu não posso repostar. Sério? Eu espero. Agora, vamos lá. O clima tá quente. Eu gosto desse assunto. Melhor do mundo, melhor profissional. Não, mas isso não é esses ele, termos, mas é o paciente falando isso. Sim, mas esses termos já induzem a autopromoção e sensacionalismo. Mas não é ele falando dele. Sim, mas não é ele falando dele. Mas quando ele reposta, é ele assumindo que é dele. É ele falando a opinião do paciente. Sim, mas aí há controvérsias disso. Isso vem escrito, inclusive no manual da Codami. O que pode, Sim. o que é sensacionalismo e o que não é sensacionalismo. O que é autopromoção, o que não é autopromoção. Mas são 2 vezes no mês? 2 a cada 6 meses? Vezes, mas uma vez só, então. São postei uma 2 vezes a cada 6 meses. Então, postei uma vez. Pede para ele repostar, remodelar o que ele escreveu. Tá. E aí você pode postar, falar assim, obrigada pelo carinho. Outra coisa, gente, dizer que você é o melhor profissional em tal coisa, dizer que é exclusivo. Que é exclusivo. Técnica exclusiva, eu tô falando de tal. Gente, para você dizer que você tem uma técnica, ela tem que estar registrada, tem que ter estudo. Método de emagrecimento, método de plástica, Dr. Johnson & Johnson. Não existe isso, gente. Para você ter um método, você tem instituto não sei o quê, método não sei o quê, protocolo de não sei o quê. Protocolo, ele tem que ter comprovação científica. Isso está no Código de Ética Médica, adotar técnicas desde que cientificamente comprovadas. Isso está no Código de Ética. Agora, você fazer uma técnica, um método científico que você não pode comprovar, além de botar o paciente em risco, você está infringindo o Código de Ética e isso é indefensável. O protocolo de emagrecimento Ultraformer da vida
também tá isso aí. Mas se eu tivesse esse protocolo com trabalho científico, eu fiz um trabalho, tem a pesquisa clínica, tá registrado, tá na plataforma Brasil, tá no CEP Conep, tô rodando. Tá rodando, aí não tem problema aí nenhum. Eu posso. Só não posso prometer resultado, porque no trabalho de pesquisa eu posso prometer resultado. Eu posso divulgar que eu tô fazendo trabalho de pesquisa. E que esse resultado pode teve variar. Tantos pacientes, esse resultado, esse trabalho envolveu tantos pacientes e a resposta foi assim, foi assado. Que não garante que a sua seja. Exatamente. Isso aí. É quase um TCLE, né? Montado ali, lá no texto que tem que colocar. E outra coisa, gente, falar em TCLE, desculpa te cortar assim. Manda. Gente, o termo de consentimento, ele é único para cada paciente. Você pode ter um padrão, mas ele tem que ser único para cada paciente. Então, eu vou fazer um para uma paciente. A Beatriz, ela pode ser hipertensa, diabética, a Joana pode ser ter lúpus, e tem que estar tudo escrito que cada paciente tem, quais são as complicações com aquelas doenças naquele paciente. Então, para você evitar eu falo, deixa o POP aí, procedimento operacional padrão, dá o papelzinho para o paciente que está aqui na gaveta. De adesão, né? Isso é um termo de adesão, não TCLE. Pois é. Então, e isso não quer dizer que você disse tudo para a paciente no final. Então, gente, termo de consentimento livre e esclarecido é único para cada um. E você sabe muito bem disso, porque seu papel é prevenção. Exatamente. É isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, a informação, ela é um todo, mas eu trabalho de forma fracionada. Então, eu tenho a anamnese, que eu faço a individualização. Eu tenho a ficha clínica do médico, onde eu faço a minha impressão sobre aquele paciente, que eu anoto aquelas coisas todas. Eu tenho a proposta de tratamento, tenho a aceitação, que eu faço através do contrato. E depois eu tenho o termo. Quando eu trabalho o termo, eu entendo que muitas vezes é muito difícil fazer este tipo de individualização. Mas o que eu falo com ele? Vamos falar de Botox, de toxina botulínica, que é uma coisa que muita gente faz. Eu ainda não faço não, porque eu quero ter cara de má para brigar com os meus filhos. Não. Além disso, tem muitas áreas da saúde, muitos profissionais de áreas de saúde que fazem. Vamos falar de toxina botulínica. Se vai fazer uma toxina em mim ou na doutora, apesar de ser o mesmo procedimento, nós temos biotipos diferentes, respostas diferentes, então não pode ser o mesmo termo. Por exemplo, se eu for analisar a toxina, que é durabilidade e quantidade, basicamente que eu vou modular num termo. Então, se eu pego um homem que faz atividade física, eu vou ter uma durabilidade menor e uma quantidade maior. Se eu pego uma pessoa jovem, que é doutora, que está fazendo um botox apenas preventivo, eu vou ter uma durabilidade maior e uma quantidade menor. Então, eu consigo criar padrões. E esse padrão ele vai obedecer o quê? A sua documentação como um todo. Ou seja, desde a anamnese eu faço a categorização do risco daquele paciente para que no final o termo seja direcionado, e aí você não pode ter o mesmo termo para todo mundo, o termo esteja direcionado àquele paciente. E aí eu consigo criar padrões de risco, que vai facilitar bastante a vida dele. Mas eu concordo, isso eu brigo com as pessoas. Eu sou contra termo padrão. Eu não posso fazer uma cirurgia simples no paciente que está fazendo a cirurgia terciária. E o termo não replica isso, não faz sentido. Isso aí, né, tem um ministro que é, isso é hábito, do STJ, que já falou, tem um julgado sobre isso, a Nancy Rodrigues já falou sobre isso. Então, assim, as pessoas não conseguem verificar, mas isso é organização de clínica. Isso é hábito também. Quando você começa a fazer isso, você já começa durante a anamnese com o paciente a saber assim, não, vou botar isso, vou botar aquilo. E fica muito mais fácil depois com o dia a dia. Mas não deixem de ter o hábito de individualizar cada E outra, né? Hoje você precisa nem trabalho, não precisa nem advogado para isso. Você faz, o ChatGPT faz o termo para você. Você coloca isso no ChatGPT, fazendo o prompt correto, ele mesmo dá o termo que a pessoa quer, na hora. Sim, você dá as informações direitinho e ele mesmo já dá. Eu tenho uma questão de publicidade que eu quero tocar contigo, que para mim é relevante. Eu entendi que eu não posso postar o paciente me elogiando, pelo menos eu tenho que maneirar o elogio. Meu problema é do outro lado. E se o paciente me xinga na rede social? E se o paciente fala mal de mim? E se o paciente briga? Você não vai repostar, óbvio. Não vou. Mas aí que eu tô falando. Aí é com você que é advogado. Mas aí esse é o ponto. Porque o que eu vejo hoje na linha de frente é o médico é altamente vulnerável aos pacientes. Se o paciente xinga, fala mal dele, não sei o quê, e tem vídeos com engajamento, eu tenho médicos, poxa, teve um que a gente lembra bem lá, que teve
um caso de um vereador famoso, que deu um estresse danado, que fazia exposição indevida de médico, coisa e tal. Dentro da Marinha, tem um caso de advogado também, então, que ia lá falando mal de todos os profissionais. E aí a gente consegue pegar isso daí e entrar com as ações propriamente dito, e muitas vezes até o conselho ajuda fazendo desagravo. Mas, por paciente normal, aquele paciente que faz um vídeo lá, que viraliza eventualmente falando mal de médico, ele não tem essa linha de defesa. Eu não vejo assim, a gente não consegue ver. Existe Mas todo hoje médico o conselho... pode pedir um desagravo. A gente teve 2 desagravos esse mês. Como é que funciona isso? Isso é importante, porque eu quero passar para o médico o seguinte: tá, eu não posso postar elogio, mas o que eu faço quando o paciente me xinga, então? E aí, se o médico se sentiu ofendido ou prejudicado na sua profissão, ele pode pedir um desagravo para o conselho. E aí isso vai ser julgado pelo corpo de conselheiros, esse desagravo vai ter sido feito um relatório, um corpo de conselheiro vai julgar esse desagravo, isso vai ser transmitido em público, né, ao vivo. Eu tenho feito, assim, eu estou aumentando meus números de solicitação de desagravo, porque, assim, os pacientes, eles usam muito a rede social como um instrumento de pressão contra o médico, muito. Então, Sim. se o médico, se você não me der meu dinheiro de volta, eu vou falar mal de você nas redes. Eu escuto isso direto. E aí, o que a gente fala? Olha só, se você fizer isso, vai sofrer as sanções cíveis e criminais dessa atitude. Mas Exatamente. eu não vou devolver o dinheiro extorsão, porque eu né? não fiz nada. Isso não é uma extorsão? Chantagem? Seria não é uma extorsão, porque ele não está pedindo dinheiro em função de não fazer alguma coisa. Ele está pedindo a devolução de um procedimento que ele não gostou. O dinheiro de volta em termos de... Mas ele está utilizando um argumento, um indício de coação, mas um argumento de medo. Um argumento de medo. Dentro do jurídico. Aí então, é uma coisa que essa dúvida fica para mim também. E aí? Juridicamente, o que a gente pode fazer? Juridicamente, eu tenho uma questão seguinte. Eu vou no restaurante. Vamos trocar de papel agora. Adoro. Vamos no restaurante. Aí a gente vai no restaurante, a comida não é boa, tá fria, não tá legal. E eu vou fazer um review daquele restaurante falando, olha, minha experiência não foi boa, foi muito ruim, a comida não veio de forma satisfatória, nós fomos mal atendidos, coisa e tal, e pronto, não recomendo. Isso eu posso fazer? Posso. Eu não preciso só, o Instagram ou qualquer rede social não é feito só para comentários positivos, é feito com liberdade de expressão. Aqui a gente está conversando antes, liberdade de expressão. E eu posso fazer um review de forma, assim, não ofensiva, mas um review negativo. Isso é possível. Fui na doutora Beatriz, minha experiência não foi boa, aconteceu isso. Beleza. Onde é o excesso? O excesso está na mentira e o excesso está no superlativo. Então, marca essa pessoa nunca foi minha paciente. Então isso é mentira. Então ela está falando mal de mim, mas não corresponde à verdade. Eu tenho isso direto com um médico que manda para mim comentário negativo com uma estrelinha no Google. O cara me deu uma estrelinha no Google. Às vezes colocam isso para ele diminuir o ranking dele lá. Dele. Sim, isso está acontecendo demais. Quando o paciente faz dessa forma, eu não tenho o que fazer. Como é que é a estratégia? Eu, naquele review negativo, sinto muito pela sua experiência, convido você a voltar aqui, nós não entendemos o que aconteceu, nosso padrão é esse, convido você sem custo a comparecer. Você dá uma trava de argumento comercial, eu falo, isso não é jurídico, isso é comercial. Você dá um argumento comercial e você, paralelo a isso, manda 15 pessoas fazerem um review positivo. Então, isso isola aquele comentário negativo. Quando o comentário negativo, ele acompanha de xingamento, barbeiro, matador, açougueiro, comprou CRM, não sei o quê, quando ele vem dessa forma, utilizando os superlativos, aí eu consigo pegar ele por crime de injúria. Aí eu consigo entrar com uma ação de danos morais. É possível. Vírgula. Desde que eu saiba quem é. Porque muitas vezes a pessoa tem um nick no Instagram e não consegue achar essa pessoa. Não consegue achar. Então ainda, mas você consegue buscar... E aí você não pode denunciar para o Instagram para que ele tire... Não. Porque aí, mas ele vai entrar na política de liberdade de expressão. Ele não vai entrar nessa de que, mas isso aí excede a política. Aí você pode excluir, se for no Instagram, você pode excluir o comentário dele. Aí isso pode, mas isso é um caos, porque isso não para. Então é toda hora. Às vezes o cara manda um comentário, tem esses stalkers malucos, que vai em cima do comentário por comentário fazendo isso. Então o que eu vejo muito hoje, e aí isso que eu estou entrando com a questão do desagravo junto com o conselho, é o seguinte: paciente que influencia outros pacientes a falar mal daquele médico, contestando a sua habilidade profissional.
Então, assim, nesse caso, além de ação contra essa pessoa, civil e criminal, eu ainda estou entrando com o desagravo do conselho. Falo, conselho, me ajuda. Porque o que ele está fazendo está esvaziando a minha agenda, atacando a minha reputação profissional, está falando isso, e é isso, muito aquilo. difícil a gente dá muito duro para construir uma reputação, né? Para o médico se firmar num lugar como especialista, ele demora 10 anos. Isso, é isso aí. 10 anos para que ele se firme num lugar como médico, como especialista. E isso aí pode acabar em um mês com a reputação toda que ele construiu Basta um blogueiro, um youtuber da vida falando mal daquele profissional. Acaba. Exatamente. Então, e fora, acaba com a parte psicológica do médico também. Não pense que não. Sim, que o médico entra em depressão e abre um quadro de surto mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho muitos profissionais na área da saúde. Eu acho que a parte pedagógica do processo ético profissional é fantástica. Eu tenho profissionais que acertaram a sua vida depois do processo. Às vezes não tinham especialidade, correram atrás de uma especialidade, mudaram a vida. E eu tenho profissionais que desistiram da profissão por causa de processo ético. Desistiram, não quero mais saber disso. Porque é um sofrimento muito grande, né? Às vezes é um processo que demora muito e a pessoa sofre aquela dor ali durante esses anos todos. E aí esse processo vai postergando, protelando, aí vai para o cível. E aí geralmente ele não está em um fórum só. A pessoa que entra no processo, às vezes no conselho, que é a base desse processo para que seja levado a outros fóruns, né? O fórum criminal ou o fórum civil, ou vice-versa. Ele espera chegar até ali. Então, é um sofrimento muito grande. Por isso que eu falo que prevenção é tudo. Melhor não ter processo. Melhor não ter processo. Olha... Espero que eu nunca tenha. Não. Então, assim, pessoal, eu sei que o papo é bom. Assim, a gente gosta de falar desse assunto. A gente gosta. A gente tá junto sempre, a gente bate altos papos, a gente fica trocando. Não que a gente concorde em tudo, isso é legal, porque a gente tem pontos que a gente concorda, não concorda, pontos que eu levo pra plenária. E esse é um... tem que ter outro podcast para falar de outras coisas. Tem que ser parte 1, parte 2. Não, porque o que eu gosto é assim, por exemplo, existe a coisa que as pessoas levam muito em consideração, são os pareceres que dado do conselho. As pessoas não entendem que parecer é a opinião daquele conselheiro sobre aquele tema e não a opinião do conselho daquele tema. As pessoas às vezes acabam não entendendo isso. Então, muitas vezes eu tenho orientações dadas por parecer. Mas às vezes o parecer ele é julgado pelo corpo de conselheiros, pelo pleno dos conselheiros. Né? Só da pessoa. Só vai lá a pessoa, não, eu tenho um parecer sobre isso. E não é o desse do pleno. Esse é fantástico. Pleno. Não é. É da pessoa. Aí a pessoa junta aquilo e não, é assim. Como assim? É como se um juiz de um cartório fala, a lei tem que ser assim. Querido, são 18.800 juízes. Lembrando que a gente não pode dar parecer no conselho para caso concreto, tá? Porque senão a gente estaria pré-julgando... É isso aí. O fato. Mas se você tem a dúvida sobre algum tema, você pode dar, desde que não seja um caso concreto, você pode ir lá pedir no central de atendimento, pedir uma opinião que vai ser levada para a CODIPAR, que é a Comissão de Pareceres. E aí vai ser feito no pleno. Aí sim, aí você tem um parecer daquilo ali. Conselho. Se pode ou não pode. Pronto, porque aquilo significa o seguinte, olha, se essa demanda chegar pra gente, nós vamos entender dessa forma. Sim. E isso te dá uma linha de ação. E faz toda uma pesquisa, gente. A gente faz toda uma pesquisa antes de dar o parecer jurídica, de outros conselhos, se tem parecer do CFM, se tem parecer de outros conselhos sobre isso, e a visão do conselho regional sobre esse tema. Então, é importante que, se tem dúvida, pede o parecer, não tem problema. Para finalizar, eu não posso terminar o podcast sem falar sobre isso, que é dos tratamentos off-label. Hoje nós estamos tendo bastante repercussão nas redes sociais de tratamento off-label, bastante. E a minha orientação, você pode falar sobre tratamento off-label se você não tem trabalho de pesquisa clínica sobre aquele assunto, a não ser que você fale de curioso, sem fazer CTA, sem se colocar como solução. Você pode, gente, minha opinião sobre PRP. Eu acho que PRP é isso, acho bacana, mas falta trabalho científico. Pode. Mas você tem que dizer que não há trabalho científico, que isso não é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Você tem que colocar que não está reconhecido ainda. Exatamente. Que para as pessoas fazerem tem que ter um trabalho. Ozonioterapia, por exemplo. Não, muito.
Gente, as terapias regenerativas, quase todas. Medicina integrativa não é especialidade, então você não pode dizer que você faz medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina do estilo de vida, medicina do emagrecimento e performance. Gerenciamento do envelhecimento. Gerenciamento do envelhecimento. Isso não existe. Você só pode dizer que você é especialista se você tiver o registro de qualificação de especialista. O pessoal está cantando aqui para mim, mas é minha área de atuação, eu atuo com isso, eu não posso falar que eu faço. Você não pode dizer que atua tratando sistemas e órgãos, porque você pode induzir o paciente ao erro. E se ele faz, aí vai. Lembra que eu falei? Tratamento, questionamento de tratamento, questionamento de conduta, que são os maiores assuntos, os assuntos mais recorrentes dentro de processo ético. Se você faz um tratamento que não agrada a ele, você não é especialista, você já é imperito. Já vai direto. Já começa com imperícia. Né? Porque você não é especialista. Então, prestem atenção. Mas eu sou médico, não posso praticar qualquer ato médico. O médico pode fazer o que quiser. O médico pode abrir uma cabeça. Eu, como ginecologista, posso abrir uma cabeça. Mas eu respondo por isso. É isso aí. Você pode fazer o que quiser. Só não essa excepcionalidade que você pode fazer o que quiser não é um salvo-conduto, uma licença a matar. Exatamente. Pra você fazer o que quiser, desde que por esse ato você se responsabiliza. A gente tem o porte de arma, mas a gente vai sair por aí matando todo mundo? Não vai, né? Tem que ter cuidado. Gente, vamos ter parte 2. Não se preocupa, nós vamos ter parte 2. Mandem suas dúvidas por Guimarque, o assunto que vocês querem tratar de dúvidas dentro do conselho, que a gente vai batendo esse papo mesmo, que a gente já conversa sempre, né? É isso aí, botar esse, em vez de ser um podcast, uma coluna. O que o conselho pensa sobre? Ou então, em vez de cair ser por quê, fala conselho, por quê? A gente vai ter um também. Doutora, muito obrigado obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Poxa, obrigado pela participação, foi ótimo, sempre fantástico. Ótimo conversar com você, debater aí sempre as nossas diferenças e os nossos acertos aí. E é assim que a gente anda, né? A gente não anda só todo mundo concordando. Não, aí não adianta nada. A gente aprende exatamente nos pontos divergentes para que um possa entender a razão do outro. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo Cai Ser Por Quê. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.